E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lupão. Tema do vídeo de hoje, pessoal, palpite rodada 21 no Campeonato Brasileiro. E a gente tá indo muito bem. Na última rodada a gente acertou bastante jogos, né, pessoal? Acertamos a vitória do Juventude, apesar de não estar aqui no Cartola. Erramos aqui no Cruzeiro, acertamos na vitória do Palmeiras, acertamos na vitória do Flamengo. Erramos feio nessa partida do Santos, né, que acabou perdendo de 6-0 pro Vasco. Erramos no Atlético Mineiro contra o Grêmio, mas acertamos a vitória do Bahia. Quase acertamos a vitória do Vitória, né, que acabou 2-2 o jogo. Acertamos o empate entre Sport e São Paulo e acertamos a vitória do Fluminense contra a equipe do Fortaleza. Mas sem enrolação, vamos aqui para a tabela do Brasileirão então. O Flamengo segue líder com Palmeiras em segundo, Cruzeiro e Bahia em terceiro e quarto. E lá na zona da degola a gente tem Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Cara, Brasileirão tá complicado, hein? Muitas equipes em decréscimo muito grande, né? O Bragantino que tá aqui com 27 pontos, já tem algumas rodadas, né? São 7 rodadas sem vencer. O Grêmio também tá nesse disse-me-disse, conseguiu vencer a última rodada contra o Atlético Mineiro. A gente até achou, cravou que o Mano Menezes ia cair nesse jogo. Ele não caiu. O Cruzeiro também tá em 14º lugar, uma campanha bem ruim do Corinthians, na verdade, né? Então, cara, muito complicado. Os times do Z4 também. O principal time que vem mostrando reação é o Sport, mas ele já tá numa situação tão ruim que é difícil você imaginar que ele consiga escapar, apesar de ter jogos a menos dentro que os outros times. Mas vamos lá, vamos sem enrolar agora, vamos para os nossos palpites aqui da rodada. Já vou colocar aqui o meu simulador ativo para a gente poder ver os jogos e dar o nosso palpite. Pessoal, primeiro jogo, Flamengo e Vitória. O Flamengo que vem de uma classificação gigante na Libertadores, e eu falo gigante porque enfrentou um grande time do futebol brasileiro, que é o Internacional. E, cara, mesmo assim, simplesmente destruiu o Internacional. Foram 3 jogos em sequência, acho que o agregado de 6-1 no total, com o time do Flamengo sendo superior todo jogo, todos os jogos. Se teve 15 minutos de jogo nas 3 partidas que o Internacional foi melhor, foi muito. E isso aconteceu talvez no primeiro jogo da Libertadores, né, no segundo tempo. Mas tirando isso, o Flamengo teve domínio absoluto e eu acredito que o Vitória vai ser mais um time que vai sofrer. Lembrando que o Flamengo não joga no meio de semana, né? Porque ele já está eliminado da Copa do Brasil. Então não tem por que poupar. É 2-0 aqui no Vitória, 3-0, fora o baile, tá, pessoal? Fora o baile. Mais um jogo bem discrepante na rodada também, Palmeiras e Sport. O Palmeiras que também foi eliminado da Copa do Brasil, né? Então não tem por que poupar jogadores nesse confronto. Já poupou no meio de semana pela Libertadores, rotacionou bastante o time, acabou empatando em 0-0 com o Universitário. O Sport, apesar de vir numa fase boa e interessante, ele não tem força suficiente para poder bater o Palmeiras em pleno Allianz Parque, então não tem muito o que falar. É 2-0 Palmeiras também aqui. E é um duelo de dois times que vão brigar até o final por esse título do Campeonato Brasileiro, tá? Ambos só têm o Brasileirão e a Copa Libertadores pela frente, então acho que eles vão conseguir conciliar bem a disputa da Libertadores com o Brasileirão e brigar até o final, tá? Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Então a diferença pode ser de um ponto aí, considerando o mesmo número de jogos para os dois times. E aqui a gente vê um confronto interessante, né, pessoal? Porque o Red Bull Bragantino, ele vem de 7 derrotas seguidas, né? A gente tem até aqui a tabela do Brasileirão considerando as últimas 10 rodadas, né? O Flamengo em primeiro, o Cruzeiro em segundo, o Bahia em terceiro e o Palmeiras em quarto. Mas lembrando que o Palmeiras tem 8 jogos, né? Um ponto a menos apenas que Cruzeiro, que tem 10 jogos e 4 pontos a menos que o Flamengo. 5 pontos a menos que o Flamengo, na verdade, né? Se a gente for pegar aqui o Bragantino, ele está com 7 pontos nos últimos 10 jogos. Mas se a gente for pegar a tabela do Brasileirão dos últimos 7 rodadas, o Bragantino simplesmente não venceu. São 7 derrotas seguidas, diversos desfalques para esse confronto contra o Fluminense. Não que o Fluminense venha fazendo um grande Campeonato Brasileiro também, né? Tá ocupando a 12ª colocação nessa nossa tabela dos últimos 10 jogos do Brasileirão. Mas é um jogo bem aberto. Eu acho que uma hora essa crise do Bragantino vai acabar. E eu acho que não vai acabar com vitória, mas vai acabar com um empate em 1-1 entre Red Bull Bragantino e Fluminense. Grêmio e Ceará, duelo bem imprevisível, né, pessoal? Dois times que estão bem próximos na tabela, duelo de 6 pontos, né? Se o Grêmio vencer, ele passa o Ceará. E se o Ceará vencer, ele consegue se distanciar ali da zona do perigo, né? O Grêmio que surpreendeu, conseguiu vencer a equipe do Atlético Mineiro fora de casa na última rodada. Mas para esse confronto, pega um adversário bem difícil, que é o Ceará. Um time que está bem entrosado, já mostrou alguns bons jogos ao longo da competição.
A gente pegando aqui a classificação das últimas 10 rodadas, né? Você vê que o Grêmio está em 10º lugar e o Ceará está em 13º, né? Com a mesma quantidade de pontos praticamente, o Grêmio com 11 pontos em 9 jogos e o Ceará 10 pontos em 9 jogos. É um duelo bem interessante. Como visitante, o Ceará está aqui em 12º, né? Um visitante que costuma dar um trabalho, mas também não é aquela força gigante como visitante. Como mandante, o Grêmio também não é aquele time extremamente forte, né? Um 13º lugar. Eu acho que esse jogo é um jogo bem complexo. Eu vou colocar aqui o empate entre Grêmio e Ceará também. Porém, se fosse para apostar na vitória de algum time, eu colocaria na vitória do Grêmio, tá? Mas eu acredito que esse jogo vai terminar em empate. O Ceará tem uma boa defesa, quase venceu o Palmeiras recentemente jogando fora de casa também, abriu o placar por 1 a 0, acabou tomando 2 gols em 3 minutos, que dificulta bastante, né, uma possível reação. Mas é um bom jogo do Grêmio e do Ceará. Fortaleza que foi eliminado da Libertadores, afastou alguns jogadores no meio de semana, o clima tá bem ruim lá. Enfrenta o Mirassol que desacelerou um pouco o ritmo nessas últimas rodadas, né? Não conseguiu engatar vitórias, mas também muito pelos jogos que enfrentou. Dito isso, 2 a 0 Mirassol, acho que é um time que tá mais entrosado. O Mirassol me lembra muito o Fortaleza das últimas temporadas, aquele time simples, com jogadores que fazem o básico dentro de campo, cada um na sua função. Tem um grande goleiro, né, que talvez seja uma grande diferença entre o Fortaleza e o Mirassol. O Fortaleza sofre um pouco ainda para poder encontrar um goleiro titular absoluto. O Elton Leite chegou e ainda não mostrou também porque veio. E o Mirassol tem o Walter, e o Walter é um bom goleiro. Por isso eu vou de Mirassol 2 a 0 diante do Fortaleza. E eu cravo que o Renato Paiva não dura 2, 3 rodadas, tá, pessoal? Vasco e Corinthians, jogo bem interessante na colina histórica de São Januário. O Vasco que vinha de um 6 a 0 diante do Santos e, para alegria, para alegria não, né? Para tristeza de muitos vascaínos. Eu tenho muitos amigos vascaínos e, cara, impressionante. Todos eles estavam muito animados para esse jogo contra o Juventude no meio de semana. Era tipo um sentimento de que, cara, o Vasco voltou querendo demais, anotar mais 3 pontinhos na conta do pai, mas os 3 pontinhos talvez tenham que esperar esse jogo contra o Corinthians, porque simplesmente o Vasco não jogou absolutamente nada, né? Dar uma estatística interessante, não sei se vocês sabem, mas o Vasco bateu o recorde de número de passes trocados numa partida desde 2012 no Campeonato Brasileiro. Foram quase 1.000 passes que os jogadores do Vasco tiveram ao longo da partida e mesmo assim não tiveram chance de perigo. Foram completamente neutralizados, né, pelo Juventude. E, enfim, a alegria do Vascaíno durou 23 segundos até o Piton colocar a mão na bola e fazer o pênalti. Mas lembrando também que o Vasco mudou bastante para esse confronto, né? Voltou o Verratti, o Thiago Mendes foi titular e não conseguiu manter um ritmo interessante na partida. Eu acho que agora o Vasco ele vai voltar para uma postura um pouco similar ao que foi aquele jogo contra o Santos, que também não foi um jogo perfeito do Vasco, né? Vamos lembrar que o Vasco abriu oportunidades defensivas, né, para o time do Santos atacar e quase tomou o empate, a virada em alguns momentos, mas depois da crise que o Santos tomou, acabou fazendo vários gols em sequência. Mas eu acredito que o Vasco vence o Corinthians por 2 a 1. O Corinthians também está com muitos desfalques, está com uma sequência negativa também muito grande, né? Se a gente pegar até as probabilidades aqui de vitória da UFMG, a gente vê que o Vasco está com 24 e o Corinthians está com 27. Mas eu acredito que o Vasco possa vencer sim o Corinthians nesse confronto. São Paulo e Galo, promessa de grande jogo, pessoal. Promessa de grande jogo. Lembrando um ponto, né? Vasco e Corinthians jogam no meio de semana. O Vasco tem um clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O Corinthians também tem confronto contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mas eu acho que o Vasco vence jogando em casa. Esse fator pode pesar um pouco mais aí para esse confronto do Elvis, que eu botei 2 a 1. São Paulo e Atlético Mineiro, um jogaço, pessoal. Promessa de grande jogo. Tem sido grandes jogos ao longo do ano, dos últimos anos, né? Principalmente ano passado e ano retrasado. E acredito que seja mais um jogão esse ano. O São Paulo está embalado, já está na sétima colocação do Brasileirão ali. E acredito que vai vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro, tá, pessoal? São Paulo que se classificou no meio de semana na Libertadores, está com moral. Acredito que vai vencer mais esse confronto aí diante do Galo. E chegar no G6 aqui na nossa projeção, né? Mas acho que o São Paulo tem time para chegar no G4, consegue talvez jogar de frente ali com Mirassol, Bahia e Cruzeiro. Não acredito que o São Paulo pode chegar assim no G4, graças ao grande comando, né, do técnico Crespo, que tem melhorado bastante esse time em comparação com o Zubeldia, né? Cruzeiro e Internacional. Bom jogo, pessoal. O Cruzeiro jogando dentro de casa não tem tido grandes resultados recentemente. Pega o Internacional que vem de 3 derrotas seguidas diante do Flamengo.
uma eliminação justíssima na Libertadores. O Internacional que mais uma vez vê o seu ano ser finalizado no meio do ano. Muito triste para o torcedor colorado, mas essa é a realidade do Internacional, que costuma dar trabalho na reta final do Brasileirão, costuma subir um pouco e sempre beliscar uma Libertadores, mas esse ano acho que não vai dar. Pelo menos não contra o Cruzeiro, que vai fazer 2-0 aqui no Internacional. Bahia e Santos, jogão, pessoal. Duelo de um time extremamente estruturado, que é o Bahia, contra um time muito desestabilizado, que não vai ter o Neymar, está suspenso para esse confronto. O técnico Vojvoda chegou no Santos, mas não teve tempo de treinar, não sei nem se ele vai comandar o time nessa partida, mas o Vojvoda tem tido um histórico muito negativo contra o Bahia. Esse ano o Fortaleza perdeu alguns jogos para o Bahia, foi eliminado na Copa do Nordeste. Então, eu acredito que o Bahia vai fazer um 3-1 no Santos, tá? E Juventude e Botafogo, duelo final aqui, duelo lá em Caxias do Sul. Juventude e Botafogo. Juventude venceu o Vasco no meio de semana por 2-0 jogando dentro de casa. Teve uma postura bem interessante, né? Que ele deu a bola para o Vasco e ficou armado no contra-ataque. E enfrenta um Botafogo que vem devastado, né? O Botafogo foi eliminado na Copa Libertadores esse meio de semana. Tomou um sonoro 2-0 da LDU sem jogar absolutamente nada. Uma partida tenebrosa do Botafogo como um todo. Que voltou para aquela escalação de três volantes que deu incrivelmente certo, né, no Super Mundial. Foi extremamente humilhado diante do Palmeiras e foi humilhado da mesma forma diante da LDU. E acredito que dessa vez vai perder de novo para o Juventude, tá, pessoal? O Botafogo que não vence lá há 29 anos. O Juventude vence e bota um terror ali na zona da zona da degola, né? Que alcançaria a mesma pontuação que o Santos, né? E estaria muito próximo do Corinthians e Vasco também. Então, fica uma zona da degola aqui bem perigosa para os times aqui do Campeonato Brasileiro. A gente pode ter gigantes aqui do futebol brasileiro na zona da degola logo mais, né? Vasco, Corinthians, Santos e Grêmio, né? Estão aqui muito próximos com o Internacional também. Acredito que o Juventude vença por 2-0. Esse confronto, lembrando que o Botafogo vai poupar alguns jogadores também, né? Então, isso pode ser um fator crucial aí pro jogo. Vamos botar aqui então nossos palpites aqui no Cartola, que a gente sempre esquece, né? Flamengo e Vitória. Red Bull, Bragantino e Fluminense a gente botou empate. Cruzeiro Internacional é Cruzeiro. Grêmio e Ceará vai ser um empate. Vasco e Corinthians vai ser o Vasco. Bahia e Santos, Bahia. Fortaleza e Mirassol, Mirassol. Juventude e Botafogo, Juventude. São Paulo e Atlético Mineiro vai dar São Paulo. Palmeiras e Sport vai dar Palmeiras. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso palpite aqui do Brasileirão. Comenta aí embaixo, dá uma moral se chegou até o final. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, falou!